E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Estamos de volta com mais uma análise do mangá clássico de Saint Seiya. E dessa vez a gente vai analisar um momento específico da história, um momento em que o Cavaleiro de Ouro mais poderoso a servir Athena, Saga de Gêmeos, quase morreu, tá? A gente vai analisar esse momento, né? E a análise de hoje, gente, é sobre o combate na Casa de Gêmeos, né? Talvez vocês que já conhecem o mangá mais a fundo sabem do que eu vou falar aqui, e vocês que não conhecem o mangá a fundo, né, fiquem aí também no vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa análise de combates aqui, né, no canal Mundo Seiya. Pessoal, vamos analisar então? Vamos lá? Gente, é o seguinte, né? A Casa de Gêmeos, né, ela começa com a confusão do labirinto, né? Então, cada casa na Saga das 12 Casas acontece alguma coisa. E no caso da Casa de Gêmeos, os personagens vão andando e eles percebem que eles estão andando em círculos, né? Eles começam a perceber que eles estão em labirinto, até eles saírem para fora da casa e estão na frente da Casa de Gêmeos de novo, né? Isso acontece mais uma vez, né? E, obviamente, o grande mestre que está controlando a ilusão, né? Ele faz duas Casas de Gêmeos para fazer os personagens se dividirem, né? Então os personagens se dividem nesse momento da história, né? O Shun e o Yoga vão para um lado e o Shiryu e o Seiya vão para o outro. Você que conhece o clássico sabe que o foco aqui é a parte do Shun e do Yoga, né? A gente vai ver eles agora, porque o Seiya e o Shiryu vai ser um pouco mais simples para se livrar disso, tá? Bom, o Shun e o Yoga, mais um pouco dentro da Casa de Gêmeos, eles vão dar de cara com a armadura misteriosa de Gêmeos, né? E aparentemente não tem ninguém lá dentro, né? Tá com uma sombra lá dentro, né? E eu fico me perguntando se as pessoas que leram a revista Shonen Jump lá no Japão, lá naquela época, ou assistiram o anime clássico lá naquela época, já tinham alguma noção de que Saga de Gêmeos era, né? Saga, no caso, o grande mestre era o Cavaleiro de Gêmeos, né? Porque logo em seguida a gente vê alguns soldados comentando que o mestre do santuário, né, o Papa, está se concentrando e não é para ninguém interromper a concentração do grande mestre, né? Bom, o Yoga, que é um personagem muito mais agressivo do que o Shun, ele vai tentar resolver isso na porrada, né? Até o momento, até aqui, o Yoga mandou bem na luta contra o Ikki, tá? Ele chegou perto de lutar contra o Ikki, de derrotar o Ikki, né? O Yoga, né, arrebentou o Babel, né, o Cisne Negro, né, derrotou o Babel, né, lá no Arco Prata, né, e até agora o Yoga não tem, vamos dizer assim, nada que o ameace, né? Mandou muito bem na Guerra Galáctica, né, e aqui o Yoga vai ser humilhado, tá? Porque ele usa o pó de diamante vai contra ele, ou seja, não funciona, né? Não satisfeito em apanhar para o próprio pó de diamante, o Yoga resolve apanhar também com o turbilhão de gelo. Então o turbilhão de gelo do Yoga também volta, né? E o Yoga se lasca, ele fica ali desbundado no chão, desmaiado, tá? Por quê? Porque agiu de maneira imprudente ali, né? Usou um ataque, tomou o ataque de volta e tomou outro ataque de volta, né? Não satisfeito em tomar um, ele vai e toma outro ataque de volta, tá? E, bom, agora a gente vai um pouquinho lá pro Shiryu e pro Seiya, tá? Aqui vai ser muito mais rápido, porque quando essa mesma ilusão aparece pro Shiryu e pro Seiya, o Shiryu, como ele tá cego, né, e ele sente as coisas, ele sente que não tem ninguém ali, né? E ele simplesmente fala, não, a saída tá por ali, vamos andar, né? E o Shiryu consegue perceber a ilusão e vai embora, né? E o Seiya e o Shiryu rapidamente saem da Casa de Gêmeos, tá? Então, para eles é muito mais fácil, justamente porque o Shiryu estava cego, tá? O fato do Shiryu estar cego deixou ele, fez com que ele acertasse o caminho rapidamente, tá? A batalha, gente, é lá com o Shun, né? Então a batalha verdadeira da Casa de Gêmeos é Shun de Andrômeda e o Saga, né? Lá de longe, controlando a armadura de Gêmeos, né? Por quê? Porque Shiryu e o Seiya saem rapidamente e o Yoga está lá desbundado no chão, né? Então, o que acontece? O Shun, ele vai atacar com a corrente, tá? Só que a corrente não vai reagir,
Porque a corrente sente presença das coisas. E como a corrente não sente nada, a corrente não ataca, né? A corrente não reage. Isso é uma coisa que ele acha estranho. E para defender, quando ele usa aquele círculo de correntes em volta, né? Para defender caso alguém passe, a armadura de Gêmeos simplesmente passa por cima e a corrente também não reage, como se não tivesse ninguém ali. A defesa também não adianta, tá? E aí nesse momento que o Cavaleiro de Gêmeos vai usar a sua primeira grande técnica, que nós conhecemos muito bem, chamada de Outra Dimensão, tá? E no Outra Dimensão, gente, o Yoga já era, tá? O Yoga vai ser mandado para outra dimensão, tá? Vocês sabem muito bem que depois ele vai cair na casa de Libra, tá? Mas eu fico pensando também o que as pessoas acharam naquela época, né? Para onde que eles acharam que o Yoga seria mandado? É muito louco pensar, né? Porque a gente já tá lendo depois que o negócio pronto, né? Mas o que será que o pessoal pensou lá em 86, 87, 88, na época que eles estavam lendo o mangá ou assistindo o anime pela primeira vez, né? E se você chegou até aqui, né, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam ter mais interesse no universo de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. Se você quiser e puder, torne-se membro do canal para vídeos exclusivos que vão sair, né, em algum momento no próximo mês. E também, gente, se você quiser ajudar o canal Mundo Seiya de maneira indireta, compre na loja do Mundo Seiya, no grupo de associados, né, aqui embaixo. Associados à Amazon, loja do Mundo Seiya, clica aqui embaixo e você vai poder comprar mangás como esse aqui e outras coisas lá na lojinha do canal Mundo Seiya e me ajuda de maneira direta. Inclusive esse volume é o volume onde está a luta que nós estamos analisando, né, na Casa de Gêmeos. Pessoal, vamos lá então, né? Agora o Shun, gente, quando ele vai ser atacado com a outra dimensão a próxima vez, ele vai se proteger com as correntes, tá? Então ele vai tentar grudar as correntes em algum lugar ali, né? Só que assim, a outra dimensão é muito forte. Só que quando o Shun está prestes a ser sugado, vamos lembrar que o Shun é o que restou, né? O Shiryu e o Seiya conseguiram sair, o Yoga foi levado, o Shun que restou. Algo vai atrapalhar, né, a concentração do Grande Mestre, né? E é o Ikki, tá? O Ikki lá de longe, né, usa o seu poder mental para atrapalhar rapidamente a concentração do Grande Mestre, tá? Essa aqui, gente, é uma das únicas vezes no mangá clássico que o Ikki salva o Shun, tá? Então nós temos essa vez no mangá clássico e nós temos outra vez em Next Dimension e só, tá? Tá impressionado? Então acompanha mais o canal Mundo Seiya que você vai ver informações sobre a história canônica de Saint Seiya, né? Muitas vezes as pessoas se confundem com os fillers, mas acompanha aqui o canal Mundo Seiya que você vai entender muito sobre a obra, tá? Bom, o Shun fica ali impressionado, né? Porque ele foi salvo do outra dimensão. Só que nesse momento aí que o Shun fica pensando quem que fez, se foi o Ikki, quem que salvou ele deu uma moscada e a armadura de Gêmeos aparece de volta. O mestre consegue recuperar a concentração, né? E aí ele volta, tá? Bom, a ilusão vai voltar e o Shun, ele tem uma ideia. Primeiro ele começa a se defender com a defesa circular, né? E depois ele dá uma explicação sobre a corrente de ataque e a corrente de defesa, né? E agora, gente, ele vai usar a corrente de ataque, tá? No meio da outra dimensão, o Shun percebe que a pessoa verdadeira que está controlando a armadura de Gêmeos não está ali na frente dele. Ele percebe que essa pessoa está muito além das dimensões, né? E aí ele aproveita disso. Através da outra dimensão, ao invés dele ir para outra dimensão, ele manda a corrente, né, através da dimensão para acertar a pessoa, né, que está por trás, né, da corrente, né, que está por trás da armadura de Gêmeos, né? E aí, gente, ele acerta o elmo do Grande Mestre, tá? Ele acerta a cabeça, né, o que eu entendi aí, porque o elmo foi arrancado, né? Então você supõe aí que ele acertou a cabeça do Grande Mestre. Agora imagina, nós sabemos que os cavaleiros, apesar de terem armaduras fortes e golpes fortes que podem rachar o céu ou abrir fendas na terra, os cavaleiros são humanos. E o que acontece com alguém quando vem uma corrente, né, na velocidade do som
no meio da testa. O que acontece com essa pessoa? Isso mesmo, gente. Aqui, né, o que eu interpreto é: se o grande mestre não estivesse vestindo seu elmo, Saga de Gêmeos estaria morto. Você concorda comigo? Discorda de mim? Escreva aqui embaixo, né? Mas eu digo para vocês, Shun de Andrômeda foi o personagem que chegou mais perto de matar Saga de Gêmeos, tá? Mais perto. Vamos lembrar que os Cavaleiros de Gêmeos foram derrotados, sim, né? Porém, eles, para morrer, eles tiraram a própria vida, né? Então, tanto o Cano quanto o Saga, né? Então, o Shun ali, com a correntada ali na testa, né? Ou em alguma outra parte da cabeça, porque arrancou o elmo, né? Ou então, se você quiser interpretar, que ela passou, né? E arrancou só a parte aquela parte do colar, né? E o elmo caiu porque ele se assustou, né? Mas assim, o que eu entendo ali é que ele bateu de uma certa forma de cima para baixo, né? E pegou parte da cabeça e veio até o pescoço e arrancou também o colar, tá? É o que eu entendo ali. De toda forma, né? O ângulo, sendo o elmo ali que protegeu Saga de Gêmeos, havia um risco real de Saga de Gêmeos morrer, tá? Por quê? Porque foi pego de surpresa, ele não esperava que a corrente ia sair. Qualquer personagem, gente, pode ser morto se for de surpresa, né? Então, mesmo sendo o Cavaleiro de Ouro mais poderoso a servir Athena, né? De surpresa, qualquer um deles pode morrer. Inclusive, por isso que os espectros são perigosos, tá? Porque tem habilidades apelonas que podem matar as pessoas, mesmo eles sendo fracos. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? A cena vai acabar, tá? Com o Saga admitindo que ele perdeu, né? Então o Saga bom fala pro Saga mal, ó, você perdeu, você foi derrotado, você foi atingido, né? Mesmo estando a muitas distâncias de você, né? E aí ele desiste e fala, não, pode passar, né? E deixa o Shun passar pela casa de Gêmeos, né? Pessoal, me falem, vocês estão gostando dessas análises de combates? Aqui, né, eu fiz uma análise da Casa de Touro um tempo atrás, agora eu retomei as análises, analisei a Casa de Gêmeos, a próxima é a Casa de Câncer, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Até mais, tchau, tchau.